Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para aqueles que têm insônia, estão vendo esse vídeo às 2 ou às 3 da manhã. Antes de mais nada, para quem ainda não me conhece, sou o professor Marcos, sou professor de Sociologia de vocês lá no CEMAB. E, bom, o objetivo desse vídeo é que ele seja o primeiro de um ciclo de videoaulas que eu vou postar aos poucos aí, para que vocês tenham acesso no nosso Google Sala de Aula, para que eu tente auxiliar vocês de alguma forma nesse período que vocês estão de quarentena. Veja, o objetivo aqui é somente que eu possa, de alguma forma, orientar, guiar vocês nesses estudos, nesse período em que vocês estão aí, digamos assim, com muito tempo livre, afastados da escola. Então, dentro do possível, a gente pode aproveitar esse tempo para revisar alguns conteúdos que a gente já viu e, de repente, adiantar alguns conteúdos que a gente ainda tem para ver. Mas antes da gente iniciar esse ciclo de videoaulas, eu estou fazendo esse vídeo para a gente conversar um pouco sobre essa situação que a gente está vivendo. Muitos alunos têm me procurado com dúvidas sobre como vai ficar a escola, o que vai acontecer com a gente, como vai ficar o calendário da escola. Isso é uma grande preocupação, porque todo agora o nosso calendário, que havia sido previsto no começo do ano, está totalmente modificado. A gente não sabe até quando vai o primeiro bimestre, o segundo, se nós teremos recesso, se nós teremos férias. Em princípio, eu não posso dar nenhuma resposta dessa, a gente não tem como saber o que vai acontecer, porque esse calendário ainda vai ser reconstruído quando a gente voltar. Mas o que nós sabemos até aqui? A nossa situação atual é que nós estamos com atividades suspensas. O que significa dizer o seguinte: quando a gente retomar as nossas aulas, a gente vai ter que repor todo esse período que a gente ficou sem aula. O que significa que vocês vão ter as mesmas 800 horas de aula que vocês teriam inicialmente previstas no início do ano. E isso nos leva à seguinte conclusão: tudo que a gente fizer neste período, antes de retornar à aula, pode ser videoaulas, atividades, qualquer coisa desse tipo, não vai valer como uma reposição de aula, não vai valer como frequência, a gente não pode avaliá-los neste momento. Neste momento a gente está com atividades suspensas. E o único motivo disso é o seguinte: nós, professores, temos que ofertar para os alunos das escolas públicas educação gratuita e de qualidade para todos. Eu não posso selecionar apenas aqueles alunos que têm internet. Então, como não são todos os alunos que têm acesso fácil à internet, e a internet é um serviço que é pago, muita gente não tem condições de ter acesso a isso, a gente não pode exigir de vocês, então, que essas aulas valham como frequência, que essas aulas valham como nota, etc. Se algum professor, eventualmente, propor qualquer atividade neste momento de isolamento social, ele vai ter que propor essa mesma atividade quando vocês retornarem às aulas, para poder avaliá-los de forma adequada. Diante disso, toda videoaula que eu vou postar daqui para frente tem o único objetivo de auxiliar aqueles que estão sentindo falta de estudar, que estão se sentindo prejudicados. E, claro, dentro do possível a gente vai tentar adiantar algumas coisas que a gente veria, aliás, que a gente ainda vai ver na sala de aula quando a gente retomar as nossas atividades, ok? Então, qual que é a minha proposta aqui? A partir dessa videoaula, nas nossas próximas aulas, eu sugiro que vocês tenham aí na sua mão, número 1, um caderno. Por mais que seja uma videoaula que provavelmente você possa assistir na sua cama, no seu sofá, de uma forma mais confortável, lá no seu celular ou na sua televisão, a minha ideia é que, dentro do possível, você pegue o seu caderno e tente registrar durante essas aulas as principais ideias e os principais conceitos, como se você estivesse lá dentro de uma sala de aula normal, tá bom? Então essa é a minha primeira dica para que essas nossas videoaulas sejam produtivas. Então, ideia inicial aqui: pegue o seu caderno, tente registrar aí tudo que você considerar importante, tente registrar suas dúvidas, tente ver, avalie aí o que você acha que é importante registrar de cada aula. Para isso, tem aí na sua mão seu caderno, um lápis, uma caneta. Vantagem da videoaula é que você pode pausar sempre que você quiser, voltar, etc. Ok? Segunda dica que eu dou, gente, é que todo o nosso conteúdo do primeiro ano, ele está lá disponível para vocês no seu livro didático.
Neste momento, o livro didático é para vocês uma ferramenta fundamental para aqueles que querem correr atrás desse conteúdo. Isso vale para a disciplina de Sociologia e isso vale para as demais disciplinas, ok? Então vamos lá, se você tem aí o seu livro didático de Sociologia, quais são os capítulos que você tem que estudar nele e que fazem parte do conteúdo do primeiro ano? Vamos lá, capítulo número 1, que nós já estudamos, capítulo número 2, capítulo número 3, capítulo número 4, capítulo número 5, capítulo 9 e lá na frente o capítulo 14, que é um capítulo sobre gênero e sexualidade, é um dos temas que a gente vê no primeiro bimestre, tá bom? Nós temos 7 capítulos aí para que vocês estudem em casa. Mais uma vez, a minha dica é, vocês estão estudando sozinhos. Então, tá lendo lá o seu livro didático. Como é que você vai fazer para poder armazenar aquelas informações, organizar tanta informação de 7 capítulos de um livro didático? Tente, dentro do possível, anotar no caderno aquilo que você considera mais importante. Aquilo que você não entendeu, pergunta para o seu professor. Eu estou aqui para isso e essa plataforma, Google Sala de Aula, ela te dá essa possibilidade de você ter contato comigo a qualquer momento do seu isolamento social, tá bom? Terceira dica que eu dou para vocês é que vocês acessem aqueles livros que eu disponibilizei para vocês aqui no Google Sala de Aula. Eles estão disponíveis para vocês lá na aba Atividades, numa partezinha que eu coloquei de leituras obrigatórias. Que livros são esses? São livros curtos, mas que trazem parte importante do conteúdo de vocês. Primeiro livro que eu já cansei de falar para vocês em sala de aula, esse nós vamos fazer uma avaliação sobre eles, não sei se vocês lembram, é este aqui, Cultura, um conceito antropológico, porque ele aborda, talvez, assim, alguns dos principais temas e teorias que a gente estuda no primeiro ano. Vou gravar algumas videoaulas falando sobre alguns conceitos, algumas ideias que o livro traz, tá bom? Segundo livro, e que também está disponível aí para vocês, é este livro aqui chamado O Perigo de uma História Única, de uma autora nigeriana chamada Chimamanda Adichie. Muitos de vocês talvez já conheçam ela por conta deste outro livrinho dela chamado Sejamos Todos Feministas, tá bom? Este livro aqui, chamado O Perigo de uma História Única, da Chimamanda, ele também tem disponível no YouTube no formato de uma palestra. Então se você não tem o hábito de leitura, tá com preguiça de ler, minha dica, acesse essa palestra, o título é o mesmo, digita no seu YouTube aí, O Perigo de uma História Única e vai assistir essa palestra. Por que que ela é tão importante para a gente aqui na Sociologia? Ela aborda de uma forma muito simples, de uma forma muito interessante, alguns dos temas que a gente estuda no primeiro ano, como o tema do etnocentrismo e do relativismo cultural. Uma dica, esta obra é uma obra obrigatória para quem for realizar a prova do PAS da UNB, tá bom? Então depois a gente vai gravar uma videoaula falando um pouquinho sobre este livro e resolver algumas questões do PAS junto com vocês. A minha quarta dica é um livro que eu vou disponibilizar também para vocês aí, chamado O que é Sociologia, tá bom? O autor é o Carlos Benedito Martins, que é professor de Sociologia lá na UNB, e que traz, digamos assim, um resumo de como surgiu a Sociologia no mundo, quais são os objetivos da Sociologia. Eu acho que super vale a pena. Eu iria recomendar a leitura deles para vocês no segundo bimestre. Só que considerando que a gente está com as aulas suspensas, a gente já pode começar a adiantar também conteúdos do segundo bimestre. Por fim, galera, já demos aqui algumas dicas, por fim eu vou repetir a mesma dica que eu dou sempre. Eu criei essa plataforma aqui no Google Sala de Aula para que vocês tenham acesso de forma facilitada ao nosso conteúdo de sala de aula. Então minha quarta dica, acessem os materiais que eu posto para vocês, aula a aula, essas dicas que eu estou postando para vocês, porque todas elas de alguma forma podem te ajudar. Então, aproveitem esses professores que estão aí se prontificando a ajudá-los. Se vocês estão perdidos, não sabem que caminho, que rumo tomar nos estudos de vocês e estão tentando criar um ato de estudos, chamem os professores de vocês, tá? Os professores de vocês estão aqui para isso. Obviamente, nem todos com a mesma disponibilidade, mas aproveitem estes que estão aí se prontificando a ajudá-los, ok? Por último, eu gostaria de fazer uma proposta para vocês. A minha proposta é a seguinte: a cada aula que eu postar aqui a vocês, eu vou postar também uma atividade, tá? Essa atividade vai ficar disponível aqui no Google Sala de Aula, você vai responder, assistir o seu vídeo
respondeu à atividade. Qual é a ideia da atividade? É que você consiga fixar esse conteúdo que você acabou de assistir na videoaula, que você consiga consolidar este conteúdo. Não adianta só ver aulas, não adianta só ler livros, é necessário que você consiga produzir conhecimento. Quando você produz conhecimento é que você de fato vai aprender, ok? Então, dito isto, a cada vídeo a gente vai ter uma atividade. Você responde a atividade e ao final desse período de isolamento social, dependendo de como for o seu rendimento nessas atividades, essas atividades vão substituir as avaliações que você teria que fazer lá na frente, como por exemplo, os nossos estudos dirigidos. O que vocês acham? Topam? Então eu conto com a participação de vocês e espero que isso seja produtivo para a gente, ok?